Jesus, glória a Deus, boa noite a todos. Vamos ver a palavra do Senhor. Igreja, se encontra 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quem encontrou o texto, diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém procurando aí ainda? Se tiver, dá uma andada aí, para fazer um favor, para ajudar as pessoas a encontrarem. É uma carta pequenina de Paulo. Geralmente fica mais difícil de encontrar mesmo. Mas pode procurar aí à vontade para a gente ler todos juntos. Lembrando vocês, enquanto vocês procuram, nós teremos aqui culto. Amanhã nós temos oração aqui 7h30 e teremos culto aqui na terça-feira também às 19h30. Nós aguardamos os irmãos, amém? Para virem participar. Amanhã é só oração e terça-feira é culto normal aqui às 19h30. Dia 17, sábado que vem, nós vamos estar aqui numa grande festa, comemorando o primeiro aniversário do grupo Profetizando as Nações, que são os irmãos que acabaram de louvar aqui 1 ano de existência desse grupo, e graças a Deus que até aqui tem dado a vitória e vai continuar. Então convido vocês para virem participar desta grande festa, porque vai ser bênção grandiosa aqui no nome de Jesus. Vai estar com a gente aqui o pastor Geraldo Rogério pregando a palavra de Deus. Eu conto com toda a igreja para nós estarmos aqui, irmãos, para celebrar este primeiro aniversário dos irmãos aqui do grupo Profetizando as Nações. Estão sempre aqui louvando a Deus, abençoando a nossa vida com esses cânticos maravilhosos, levando a igreja a adorar o Senhor. E foi um ano de vitórias, um ano de crescimento, um ano de honra para a vida deles. Mas também foi um ano de grandes guerras, de grandes batalhas, porque só quem se envolve na obra de Deus é que sabe o quanto a gente é atacado, o quanto há problemas e dificuldades para a gente superar todos os dias. Mas estão aqui louvando, porque são guerreiros, amém? Para caminhar no reino de Deus tem que ser guerreiro, irmãos. Tem que ser valente, valoroso, igual Davi. Se veio o leão, vai e pula na frente. Se veio o urso, vai lá e guerreia, porque depois vai vir Golias. E depois que cai Golias, vem ainda as guerras contra os filisteus. Vem ainda outras batalhas para a geração de Davi. A geração de Davi teve que vencer mais 4 gigantes depois que Davi lá no passado venceu o Golias. Porque a batalha não para. É por isso que Deus convoca valentes e valorosos. Deus não convoca perfeitos. Deus não convoca quem é completo. Deus não convoca quem são os melhores. Deus convoca, Deus chama, Ele escolhe os valentes e os valorosos, que mesmo que imperfeitos, que não completos ainda, mesmo que não são os melhores à vista dos homens, que por sinal nas nossas vistas nós enxergamos tudo errado na verdade. Então muitas coisas que não são melhores nas nossas vidas são melhores nas nossas vistas, não são melhores nas vistas de Deus. Porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está na aparência, mas Deus vê o que está no coração. Então, graças a Deus, 1 ano de vitória, nós vamos estar aqui celebrando o Senhor com eles. E se você tem sido abençoado, abençoada através desse grupo de louvores, então vem participar junto, porque você também faz parte desta festa, tá bom? 1 Tessalonicenses 4,17.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra que está aberta diante de nós e pedimos a sabedoria e a revelação do teu Espírito Santo. Que essa mensagem venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, trazendo luz, trazendo graça, sabedoria, discernimento, trazendo, Senhor, todo o teu propósito. Abre o entendimento do teu povo. Tira toda a sonolência, toda a seta maligna, todo o dardo inflamado da alma de alguém aqui. Em nome de Jesus. Todos os demônios que intentarem contra essa mensagem, já caiam por terra amarrados e sejam lançados fora desse ambiente, porque este lugar é o lugar da glória de Deus. E aonde a glória de Deus está, nós não aceitamos a presença de espíritos malignos. Vem, Espírito Santo, e revela teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas para Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quem prestou atenção nos louvores aqui nessa noite? Quem prestou atenção? Olha, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção. Tudo que o Espírito de Deus faz no culto. Porque desde o começo desse culto, Deus vem falando com a igreja sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. Os louvores, as palavras, tudo. Isso não é combinado. Eu não combinei com ninguém aqui. Vamos chegar lá hoje, nós vamos falar esse assunto. Não combinamos. Mas o Espírito de Deus é quem fala. E quando Ele fala, Ele usa um, Ele usa dois, Ele usa três, para confirmar que não é palavra de homem, que não é palavra de mulher, mas é a palavra que vem do coração de Deus para nós nessa noite. Essa mensagem já veio no esboço. Já veio no esboço para comprovar que eu não criei a mensagem aqui agora para encaixar com os louvores. Para dizer para você, esteja de coração aberto, porque Jesus está falando conosco em alto e bom som, que Ele está às portas e que Ele não vai tardar mais. Porque para muitos Jesus parece que está demorando, mas Ele não está demorando. É tempo de despertar, de acordar, de sair do nosso quadradinho, do nosso mundinho, da nossa vida e olhar para o alto, para as coisas sublimes de Deus. É tempo, meus amados irmãos, de nós como igreja amadurecermos, crescermos, deixar de ficar igual galinha. Galinha fica de cabeça baixa, catando cisco no chão, catando milho, catando minhoquinha, catando cisco. Mas você foi chamado para ser águia, para voar alto, para olhar com um olhar que alcança a longas distâncias. A Bíblia nunca comparou o povo de Deus, os servos fiéis, como uma galinha, mas a Bíblia compara aqueles que confiam no Senhor, que eles são como águias. Aleluia, Jesus. Aí eu te pergunto, qual é a amplitude da sua visão? Visão de águia ou visão de galinha? A galinha enxerga pouco, porque ela não precisa enxergar longe. A distância entre o bico dela e o chão é um pouquinho só. A vista dela não se desenvolve por causa disso. Mas a águia precisa enxergar lá do alto o seu alimento que está lá no solo. É por isso que a visão dela se expande. O cristão precisa ter uma visão longa, uma visão que vai além das circunstâncias, que vai além das situações, que vai além da própria vida, que vai além do humano, do natural, para enxergar o espiritual que está acontecendo nesses dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra.
E a Bíblia diz que nesses últimos dias aconteceriam sinais, sinais nos céus, sinais na terra, aconteceriam sinais entre a sociedade e sinais até entre o povo de Deus. Sinais, por um lado, positivos, como foi falado aqui, que enquanto o Senhor não vem, que venha o avivamento, que nós vivamos esse avivamento, porque Jesus disse na sua palavra profética, através do profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e até sobre os servos e as servas, diz Deus, naqueles dias derramarei do meu espírito. E nós estamos vivendo esses últimos dias, e quem quer está recebendo, quem busca está encontrando, quem tem sede está bebendo das coisas grandiosas de Deus, porque o Espírito Santo está sendo derramado onde tem corações abertos, vasos para serem cheios. Porém, há os sinais negativos, guerras, rumores de guerras, que em toda a história da humanidade aconteceram, mas não na proporção, quantidade e capacidade destrutiva como tem acontecido nos dias atuais. E quando terminar a guerra no Oriente Médio, quando terminar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando terminar outras guerras que não são tão faladas assim, nas regiões da África, por exemplo, não pense que acabou, porque outras vão estar surgindo, até o dia que o Messias voltar para buscar a sua igreja, até o dia que Jesus vier buscar o seu povo. Pestes, Covid-19 passou e veio como um turbilhão e levou para a eternidade milhões de pessoas. Mas não é a última, não foi a primeira pandemia e nem foi a última. Outras virão, infelizmente. O mundo está sendo abalado por terremotos. Quando você ouve falar de vulcão em erupção, você já pode conectar isso com um terremoto que aconteceu, que ativou esse vulcão. Quando já não se fala diretamente da destruição provocada pelo próprio terremoto, sem a consequência do vulcão. O vulcão é uma das consequências de terremotos. Sempre aconteceram terremotos, mas não na quantidade, proporção e na frequência que tem acontecido nos últimos anos. Tudo isso vai piorar ainda mais. As sociedades têm convulsão, as famílias cada vez mais quebradas, cada vez mais desunidas, destruídas. Claro que existe exceções, existem exceções, principalmente da sua família, da minha família, da nossa família, que está debaixo do sangue de Cristo, que procuramos seguir os princípios da palavra de Deus. Existem guerras, existem batalhas, toda família tem, mas Deus tem sustentado a minha e a sua, glória a Deus, e vai continuar a sustentar. Deus. Mas em regra geral, a sociedade está toda desconexa. Você olha para o mundo político, independentemente se você é da esquerda, se você é da direita, se você apoia Lula ou Bolsonaro, ou seja lá quem for, você vê a política toda uma bagunça. Não se entende mais nada, não se vê um rumo, uma direção. É tudo confuso. E o mundo está assim, não só em termos de Brasil, mas a humanidade inteira está assim. Procura nas notícias como vai a vida política na França, como vai a vida política na Grã-Bretanha, na Austrália, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Tudo isso, meus irmãos, a palavra de Deus veio trazer para nós, muito antes dessa confusão que estamos vivendo nesse mundo hoje. Veio trazer os sinais que eu acabei de falar: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, o amor se esfriando, o amor se esfriando na sociedade, o amor se esfriando nas famílias, o amor se esfriando
de pai para filhos, filho para com seus pais, o amor se esfriando de marido com esposa, de esposa para com seu marido. E isso atinge também a vida do povo de Deus, porque o amor para com Deus está se esfriando cada dia mais. O amor para com as coisas espirituais, o amor para com a presença de Deus, para com a comunhão com Jesus, isso tem se esfriado ano após ano. Eu sou de uma geração bem mais antiga de vocês. Eu acredito que muitos aqui nem tinham nascido no dia que eu aceitei Jesus. Muita gente aqui nem tinha nascido. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, muita gente aqui nem tinha nascido ainda. E eu sei daquela geração. Eu sempre faço um paralelo daquela geração que eu vivi para essa geração de agora. E existe um abismo, uma distância em questão de fome de Deus, de sede espiritual, de vontade de conhecer as coisas do Senhor. E aí existe um paradoxo, ou seja, uma coisa que é como um ponto em contradição, porque naquela época era muito mais difícil. Até para ter uma Bíblia era muito mais difícil. E hoje nós temos muitos recursos, muitas ferramentas. Naquela época, minha época, não tinha internet. Então era tudo no papel, era tudo muito caro, livros, revistas para se estudar, Bíblias. Mas a gente tinha fome. Eu mais os jovens da igreja, nós tínhamos uma sede, uma fome. A gente não media espaço, distância para andar a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva. Uns já trabalhavam fora, pesadamente, outros ainda não. Mas para a gente, o que era importante era buscar, era querer Deus, era querer Jesus, era o Espírito Santo, era isso. E hoje eu vejo um mundo cristão tão diferente, tão estranho, com as suas preciosidades de exceções, é claro, mas em regra geral, novamente digo, um mundo cristão que uma brisinha dessa que está ventando aqui já derruba. Quando no meu tempo a gente enfrentava maremotos, terremotos e furacões, e a gente não era melhor do que somos hoje no sentido humano. Éramos os mesmos seres humanos. Mas qual a diferença? A diferença é que havia um fogo que queimava dentro da gente. E esse fogo hoje está se apagando no coração da maioria das pessoas por causa do aumento da iniquidade. Que Jesus falou, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. À medida que o pecado aumenta aí no mundo, o amor de muitos cristãos está se apagando, porque estão se deixando influenciar pelas forças maléficas que estão sobre o nosso mundo, pelas forças mundanas, pelos pecados, estão se deixando levar pelo pensamento carnal e pelos dardos inflamados dos demônios. Na minha época tinha muito menos demônio, tinha muito demônio já, mas tinha menos demônio do que tem hoje. Esse tempo agora de carnaval, irmãos, a portaria do inferno aposentou todo mundo. Nem tem portaria lá mais não. Arrancou a portaria, arrancou a cerca, arrancou tudo. Falou assim, vai todo mundo para a terra. Vai faltar demônio para destruir o povo que vai estar lá em cima. Esses espíritos malignos estão por aí, irmãos. Além dos que já estavam, outros mais foram soltos. É por isso que tem muita gente debilitada. Tem muita gente perdendo a fé, perdendo a visão das coisas espirituais. Mas Jesus já tinha predito isso, que nos últimos dias iria acontecer. Mas tudo isso são sinais de alerta para mim e para você, para a gente redobrar a nossa vida espiritual, aumentar a nossa comunhão com Deus, crescer na graça, no conhecimento, estarmos preparados, porque tudo isso que está acontecendo é sinal de que o nosso Jesus está às portas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele já está com os 2 pés lá de fora da porta. Aleluia, Jesus. Então, Igreja Santa de Jesus, se prepare. Paulo vai falar aqui sobre o arrebatamento. O que significa a palavra arrebatar? Tirar com força e com rapidez.
A mesma palavra grega que originou arrebatamento, que é raptizo, gerou a palavra rápido, porque elas trazem o mesmo sentido. Então, arrebatamento é o mesmo que raptar, que tirar rápido. É assim que Jesus vai tirar a igreja dele da face dessa terra. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre alguns fatos a respeito do arrebatamento. Primeiro grande fato é que é uma promessa de Jesus. E assim como ele é a verdade, tudo que ele falou também é verdade. Ele é a verdade em pessoa. E quando ele diz aqui em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Assim como ele falou aqui, que ele foi preparar lugar, e quando ele tiver ido e preparado, ele vai voltar para buscar os seus, para estar com ele. Assim vai acontecer. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, para preparar um lugar para mim e para você. Ele disse que quando tivesse tudo pronto, ele voltaria para buscar os seus escolhidos, para que nós estivéssemos lá aonde ele está agora. Então, é uma das muitas promessas de Jesus. Eu vou, mas eu irei voltar. Guarda no seu coração, se você crê que Jesus é verdade, então nunca duvide de que ele vai voltar. Porque ele prometeu isso para os seus discípulos. Aquela geração passou, ele não voltou. Outras gerações vieram e ele ainda não voltou. Mas isso não quer dizer que a promessa caiu por terra. Isso só quer dizer que a graça e a misericórdia de Deus está sendo estendida por gerações, para que mais vidas tenham a chance, a oportunidade de ir morar no céu. Então pode ser agora, nessa nossa geração, que essa promessa vai se cumprir, literalmente, integralmente, completamente, nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho a mínima dúvida disso, de que ele voltará. Aleluia. Amém, Jesus. Segundo fato sobre o arrebatamento, Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Versículo 42 agora. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir, oh aleluia, o vosso Senhor. Aleluia, Jesus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vai ser de repente, vai ser de surpresa. Aleluia, Jesus. Jesus, ele compara aqui a sua vinda como um ladrão que chega numa casa. Ele não está dizendo que ele é um ladrão, é só o acontecimento do ladrão que chega na casa para roubar sem dar aviso prévio. Jesus está dizendo que é assim a sua vinda, sem aviso prévio. Ele nos deu sinais de um ambiente do mundo onde a sua vinda aconteceria, mas ele não nos deu datas, não nos deu dias específicos, não nos deu hora. Então ele nos dá, porém,
uma palavra: vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor. Igreja, é tempo de vigilância, estar atento, estar alertas, porque o pior engano não é aquele que vem declaradamente na sua frente, mas é aquele que vem sutilmente, suavemente na sua mente. São aquelas vozes tranquilas que vêm sugestionando coisas para você, que vão te afastar de Cristo, que vão te afastar da igreja, que vão te afastar do amor para com seus irmãos, que vão te levar para longe do temor de Deus. São vozes malignas que não vêm gritando na sua cabeça: eu sou o diabo, eu sou o demônio. Não, são vozes que vêm nas mentes e que vão seduzindo, e que de repente, quando a gente dá atenção a essas vozes, nós acabamos nos encontrando tão frios, tão vazios, tão longe de Deus, tão fracos, tão desanimados, tão entristecidos, porque Satanás, ele não tem pressa. Ele trabalha com uma estratégia onde tempo para ele não é problema. Ele vai investindo em conta-gotas na nossa vida, até ele conseguir nos encharcar das suas mentiras, e a gente nem percebe, a não ser que nós estejamos alinhados com o Espírito Santo de Deus. Porque se estamos ligados no Senhor, na primeira sugestão que vem na nossa mente, pode até parecer que faz sentido, o Espírito Santo dá o alerta no nosso coração: vigiai, porque essa voz é maligna. Então, igreja, vigie. Toma cuidado com o que você pensa, com o que você fala, o que você faz, com o que você vê e com as suas ações e reações. Estejam alertas, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Glória a Deus. Ele virá rapidamente. Mateus 24, versículo 27. Olha o que diz aqui esse texto: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O brilho da luz, a velocidade da luz, será assim, na velocidade da luz que ele virá. Será na velocidade de um piscar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Abrir e fechar de olhos, o brilho de um relâmpago, são simbolismos da rapidez com a qual Jesus vai tirar a sua igreja da face da terra. Isso é muito importante a gente pensar, porque não haverá tempo para concertos de última hora, não haverá tempo para ir na casa de alguém que a gente ofendeu e pedir perdão, não haverá tempo para dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa. Não, irmãos, não haverá esse tempo. Será no abrir e fechar de olhos, será na velocidade da luz. Em um momento você está na terra, em outro momento você já está entrando nas nuvens, arrebatado com seu corpo transformado, já indo de encontro ao Senhor. E aí eu te pergunto: como vai a nossa vida com Deus? Até quando a gente vai esperar para fazer um concerto com o Senhor? Até que dia nós vamos esperar para fazer um concerto com o nosso irmão, que a gente tem mágoa, que a gente não conversa, que a gente tem raiva, que a gente guarda rancor, que a gente guarda ira? Mas pastor, não guarda. Se você, se eu, se a gente remexe na situação que nos feriu,
pelo menos uma vez no mês, é porque aquilo ainda está nos ferindo. Se pelo menos uma vez no mês eu toco no assunto, que fulano fez isso contra mim, está perdoado, mas fez, é porque aquilo ainda está me ferindo, é porque eu não perdoei totalmente, é porque a chaga está aberta, e eu preciso olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção, porque corações cheios de mágoa, corações que não perdoam, cheios de ressentimentos, precisam ser curados, para que estejam prontos para o dia da volta do Senhor. Porque se eu não perdoo, a Bíblia diz que eu também não sou perdoado. E se eu não sou perdoado, eu estou carregado dos meus pecados. E se eu estou carregado dos meus pecados, por mais que Jesus já morreu na cruz para me perdoar, a Bíblia diz que se eu não perdoar meu próximo, eu não sou perdoado. Não é assim que a gente ora desde criança? Desde que a gente estava lá no grupo, no pré-primário. Na minha época tinha pré-primário, tinha jardim, eu não fiz jardim, entrei no pré-primário. A gente fazia fila no pátio. Não é assim que a gente aprendeu lá? Depois você se converteu e aprendeu na igreja também. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E foi Jesus que ensinou. Mateus capítulo 6, que a irmã leu aqui na terça-feira. Hoje ela leu o versículo 19. Na terça ela leu o versículo 6, a oração do Pai Nosso. As nossas dívidas são perdoadas na medida que nós perdoamos a dívida do outro. Por isso que essa coisa de mágoa, de ressentimento tem que ser visto com muita seriedade. Porque se há dentro da gente, os nossos pecados estão sendo acumulados. E lá naquela terra santa que Jesus foi preparar, lá não entra pecado. Aleluia. Lá não entra sujeira, não entra coisa alguma que cometa abominação. E vai ser rápido. Então, o dia que Jesus vem buscar a sua igreja, e o que vai acontecer nesse dia, vai acontecer algumas coisas muito importantes. Ressurreição dos mortos. Está aí no texto, versículo 51 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir aqui é morrer, gente. Paulo diz, nem todos no dia que Jesus voltar estarão mortos, mas todos serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui ele está falando de ressurreição. Ressurreição que vai acontecer. Depois eu falo de transformação. Deixa eu começar falando de ressurreição. Vai acontecer que os que morreram servindo a Cristo irão voltar à vida. Glória a Deus. Todos os que morreram confessando a fé em Jesus, não só os que morreram como mártires, mas todos que morreram já tendo aceitado a Cristo como Senhor de suas vidas, não ficarão para trás no dia que Jesus vier buscar a sua amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E serão ressuscitados com corpos transformados. É o que Paulo diz aqui. Serão transformados. Não será mais um corpo sujeito às limitações da matéria. Quais que são as limitações da matéria? Não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. A matéria se desgasta. A matéria se perde com o tempo. A matéria se envelhece, adoece, cansa e morre. Mas o corpo transformado não vai passar por nada disso. Glória a Deus. Será um corpo semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Um corpo preparado para a morada celestial. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vai ter ressurreição dos mortos. Inclusive, foi até um termo de consolação que Paulo falou no primeiro texto que nós lemos de 1 a Tessalonicenses. Consolem uns aos outros com essas palavras, porque Paulo vai começar falando sobre uma igreja que estava confusa, sobre os irmãos que morreram, e eles não sabiam qual era o destino desses irmãos quando Jesus voltasse. E Paulo vai falar para eles: não fiquem tristes, porque os que morreram
eles serão ressuscitados no dia da volta do Senhor. E nós, vivos, não vamos ir antes deles, nós vamos ir junto deles, porque eles vão ressuscitar e os vivos serão transformados. E aí juntos estaremos indo de encontro ao Senhor. Amém? Vai ter ressurreição, vai ter transformação de corpos, como eu já acabei de falar. Está aí no texto de 1 Coríntios 15:52. Nós seremos transformados. Todos seremos transformados. Versículo 51. Quando Paulo diz nós, é porque ele se incluía, porque ele considerava que o Senhor poderia voltar no seu tempo em que ele estava vivo. Então os vivos serão transformados também. Oh, que maravilha será, meus irmãos. Eu não sei se todos aqui já sentiram ou sentem a presença de Deus, já sentiu alguma vez, mas a presença que a gente sente internamente, isso vai se manifestar visivelmente por fora, que vai envolver totalmente a nossa estrutura física. Aleluia! Glória a Deus. Aconteceu uma pequena parcela disso com Moisés, quando ele esteve no monte com o Senhor por 40 dias e 40 noites. Quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava, de forma que quando ele vai conversar com as pessoas, todo mundo corria dele, precisou dele colocar um véu no rosto. Aconteceu com Jesus, quando ele vai orar no monte da transfiguração, e ele se transfigura, e o seu rosto brilha como o sol, e as suas vestes ficam alvas, mais alvas do que qualquer um pudesse branquear com algum tipo de produto de limpeza. E os discípulos ficaram assustados com aquela manifestação. Era a glória de dentro vindo para fora. Aleluia. E é assim que vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. A glória que está dentro de você, a vida que está dentro de você, a presença que está dentro do seu coração vai se manifestar por fora e envolver completamente cada osso, cada célula, cada veia, cada artéria, cada pele, tendão, músculo, tudo vai ser revestido do sobrenatural, da glória celestial, do corpo transformado e poderoso para o céu. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nesse dia também vai acontecer algo muito triste. Mateus capítulo 24, Aleluia. versículo 40. Glória a Deus. Oh, Aleluia, aleluia. Jesus. Maravilhoso, poderoso. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. É uma linguagem que Jesus usa para simbolizar, para representar que será um dia de separação. Será um dia onde Deus vai separar no meio do seu povo, no meio do mundo e no meio do seu povo e dentro da sua igreja. No mundo, no meio do povo, no meio da sua igreja. Jesus vai separar os que são dele e os que não são dele. Os que estão com ele de verdade e os que não estão com ele de verdade. Porque hoje, aos nossos olhos, não dá para saber. E nem deve ser o nosso interesse de saber. É aquele tipo de coisa que não é da nossa conta. De ficar julgando se o irmão vai, se o irmão não vai, se o irmão vai morar no céu, se ele não vai morar no céu. Isso não é da nossa conta. A verdade é que nesse dia, Jesus vai deixar bem claro, entre o mundo, no meio do mundo todo, incluindo os ímpios, quem realmente são os servos de Deus. Aleluia, Jesus. E dentro da igreja também vai ter uma separação, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Nem todo mundo que carrega uma Bíblia, que prega, que tem um título,
eclesiástico, de pastor, de bispo, de apóstolo, de padre, de evangelista, de missionário. Nem todo mundo, título de cantor, nem todo mundo que tem título é o que o título lhe define por fora. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, o Senhor pregava nas nossas ruas. E Jesus vai virar e vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Porque o que faz a diferença são aqueles que andam de verdade com Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que faz a diferença no reino de Deus não é o nome que a pessoa tem, não é a igreja que a pessoa está, não é o tipo de Bíblia que ela carrega, não é nada disso. O que faz a diferença no reino de Deus é se eu estou andando com Jesus de verdade ou não. E se eu estou andando com Jesus de verdade, a iniquidade, o pecado, o erro não faz mais parte da minha realidade. Naquele dia vai ficar bem claro, porque há muita iniquidade que acontece entre o povo de Deus, que não é vista externamente, porque é feita nas caladas da noite. São iniquidades que os olhos humanos não conhecem, porque é muito bem programado para ser feito, para ninguém ficar sabendo. E tem as iniquidades internas do coração, que só Deus e a pessoa sabem. Mas naquele dia, Jesus, que vê tudo e a todos, Ele vai deixar bem claro, porque só vai subir quem realmente estiver andando com Ele. Glória a Deus, aleluia. Então vai ser um dia muito triste, porque vai ter separação de marido e de esposa, pais e filhos, filhos e pais. Vai ter separação entre pastores e igrejas e pastores, membros e membros. Vai ter separação entre amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, porque muitos que hoje estão juntos, naquele dia, um vai ficar e o outro vai subir. Tomara que você, nós, andemos com Jesus, para que sejamos, aleluia, do grupo que Paulo disse: todos seremos transformados. Aleluia. Para não viermos a passar, para não chegarmos e passarmos pelo que Jesus está falando aqui, de enfrentar a dura realidade de saber naquele dia que as coisas espirituais, elas são coisas sérias. Nós temos procurado fazer a nossa parte de pregar uma mensagem sadia para vocês, uma mensagem muitas vezes não tão agradável de se ouvir, mas uma palavra saudável que te cura, que limpa teus olhos e que lança no chão as escamas. Aleluia, Jesus. Nós temos procurado fazer a vontade de Deus para preparar para o Senhor uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja que vai morar nos céus. Aleluia, Jesus. A nossa parte nós temos tentado fazer. E bem-aventurados aqueles que têm se deixado influenciar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm dado ouvido à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Como Jesus disse para as igrejas da Ásia, em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quem tem ouvidos espirituais abertos, quem tem discernimento, entendimento das coisas espirituais, ouça o que o Espírito Santo está falando com as igrejas. Irmãos, não é tempo de vacilar, não é tempo de brincar, de olhar para a direita, de olhar para a esquerda, de ficar igual galinha catando cisco no chão. É tempo de levantar a cabeça, aprumar o corpo, entendeu? Empunhar a espada, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, couraça da justiça, o capacete da salvação, colocar o cinturão da verdade, para que a tua espada ela não caia, calçar os pés com a preparação do Evangelho, como disse Paulo, a armadura
de Deus, de Efésios capítulo 6, versículo 10, é tempo de estarmos prontos para o momento do arrebatamento, porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Fica de pé, por favor. Guarde esta palavra no seu coração com muito carinho, com muito amor. Nós vamos orar juntos agora. Põe a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda a estar preparado para esse dia. Porque seja qual for o dia e a hora que somente o Senhor sabe, eu quero estar preparado. Se eu morrer antes, nesse dia, eu quero ser ressuscitado. A ressurreição da vida, a ressurreição dos vencedores, que vão entrar na glória. Se eu estiver vivo, eu quero ser transformado. Onde eu estiver, para que juntamente com todo o corpo de Cristo que está na face dessa terra, eu possa me encontrar com o Senhor Jesus nos ares, para morar nos céus, para toda a eternidade. Amém. Glória. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E não se esqueça, irmãos, que o Espírito Santo considerou muito importante, de altíssima necessidade, essa mensagem hoje aqui. Porque ele veio falando desde o começo, o mesmo tempo. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Ele veio falando o mesmo tema. E quando Deus fala, está na Bíblia, Jó falou, ou melhor, José falou para Faraó. O seu sonho é repetido 2 vezes, porque Deus tem pressa de fazer. Quando Deus fala mais de uma vez a mesma palavra, o mesmo sentido, dentro de um mesmo bloco, dentro de um mesmo culto, dentro de um mesmo sonho, dentro de uma mesma mensagem, quando Deus fala mais de uma vez o mesmo assunto, é porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Glória a Deus.